Você sente que sua vida está travada? Por mais que você tente um monte de coisas, a parte espiritual, religiosa, estuda sobre autoconhecimento, faz um monte de coisa, mas você sente que as coisas não vão, parece que estão encruadas, sabe? Parece que tem alguma coisa invisível que está te segurando, parece que o universo te esqueceu. É meio frustrante até. Se alguma coisa desse tipo dá match com o que você está vivendo hoje, esse vídeo aqui é para você. Aliás, esse canal aqui é para você. Meu nome é André Guilhom e vamos falar nesse canal sobre transformação, tá? Especificamente transformação pessoal. Eu pretendo trazer todos esses assuntos, autoconhecimento, a fé e a ciência, que eu acredito que tudo isso está muito interligado. Eu transformei a minha vida a partir de um monte de ensinamentos que eu tenho vivido e colocado em prática e quero ajudar você a seguir esse mesmo caminho. E sua vida não vai mudar se você ignorar o que a gente vai falar aqui hoje. A atitude que eu quero trazer aqui é simplesmente a caridade. Como assim caridade? Caridade é uma coisa que a gente está careca de saber, que é uma coisa boa, faz diferença na vida das pessoas. Mas a caridade que eu quero tocar aqui não é necessariamente a caridade. Eu tenho que participar de uma ação social. Eu tenho que ajudar um lar de crianças. Esse tipo de caridade é sensacional. Esse tipo de caridade deve ser o nosso foco, sim. E se a gente colocar isso na nossa vida, maravilhoso. Mas eu estou falando de coisas muito mais simples. Eu estou falando de a gente viver de forma caridosa, de olhar ao nosso redor, ver as coisas ao nosso redor, ver as pessoas ao nosso redor e as oportunidades que nós temos de colocar essa caridade em prática. Eu estou falando de pequenas atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Dá um bom dia sincero, seja para as pessoas que convivem com você, seja para aquele atendente da padaria. Pô, fulano, bom dia, como é que você tá? Cara, a pessoa não vai esperar por isso. Exalar essa positividade, mesmo que às vezes a gente nem esteja tão assim animado, mas tenta respirar e sair de forma positiva para o mundo. Cumprimentar as pessoas de forma positiva. Isso já é o primeiro passo, sabe? Às vezes até mesmo um cumprimento de oi, tudo bem? Sorriso diz muito. Não buzinar quando alguém demorar 2 segundos para andar. Sabe quando o sinal abre, a pessoa não anda, você já tá buzinando. Calma. Esperar uma pessoa terminar de falar sem interromper. Às vezes já está pensando o que vai dizer. Isso até vale um pouco para mim. Que deixar a pessoa terminar de falar. As pessoas, de modo geral, querem ser ouvidas. As pessoas querem ser compreendidas. Deixar alguém falar já é uma caridade. Ligar para os seus pais ou para alguma pessoa próxima só para saber como é que foi o dia dessa pessoa. Olha como é que a gente pode surpreender alguém. Se a pessoa no final do dia recebeu uma ligação, recebeu um WhatsApp que você não espera. Cara, isso faz uma diferença muito grande. Quanto a gente pode interferir positivamente na vida de uma pessoa? Elogiar o trabalho de alguém em vez de pensar a obrigação dele. As pessoas fazem um trabalho, a gente, obrigação. Pô, elogia a pessoa. Pô, muito obrigado, muito bem feito. Gostei muito como você fez, hein? Então as pessoas não estão acostumadas a receber um elogio, gente. Isso aí tem o poder de mudar a vida de alguém, perdoar o erro do outro, mesmo que ele nem saiba que errou. Tem gente que às vezes comete alguma coisa com a gente que a gente não gostou muito. Mas essa pessoa, no fundo, ela vai ter o momento dela de reflexão, de se encontrar lá na frente na vida. E não precisa da gente ficar remoendo coisas. Então, esquece, segue tua vida e se desconecta disso, sabe? Já é uma caridade. Se oferecer para cuidar do filho de um amigo para ela poder descansar, ou você, marido, se oferecer para ajudar a sua esposa. A sua esposa está muito cansada com seus filhos. Seja presente. Isso são coisas legais que a gente não observa, especialmente os homens aí, né? Rezar ou mentalizar coisas boas para alguém que você não gosta tanto assim, né? Isso é difícil, hein? Mentalizar coisas boas para alguém que a gente não vai muito com a cara. Mas olha que gesto de caridade, né? É claro que a gente é ser humano e a gente vai ter dificuldade em algumas coisas, mas se a gente puder fazer, às vezes aquela pessoa que a gente não gosta tanto, tá precisando só encontrar o rumo. E se vocês não quiserem por algum motivo olhar pelo lado espiritual da coisa, basta a gente olhar pelo lado lógico, sabe? Imagina que 2 terras, o planeta que a gente vive. O planeta que a gente vive tem 8 bilhões de pessoas. Então imagina que tem uma terra em que as pessoas estão pensando só em si, não estão tendo tempo pro outro, só pensa em si. E a outra terra é uma terra que tem pessoas se esforçando para ajudar o outro. Imagina um mundo com 8 bilhões pensando muito mais em si e uma outra terra com 8 bilhões de pessoas pensando de forma mais coletiva. Qual a terra que tem mais probabilidade de você ser feliz, de você ter menos problema? É uma questão até lógica. Se você quiser esquecer completamente a parte espiritual, é uma questão lógica. Se você está fazendo coisas boas e se você tem fé que o mundo vai seguir esse caminho, essa pegada de fazer coisas boas, naturalmente você vai, estatisticamente, receber coisas boas. Essa questão da caridade é uma questão ancestral já. A defesa das ações de caridade já vem de religiões e doutrinas filosóficas antiguíssimas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem como isso está muito interligado com toda essa história da humanidade. No estoicismo, Marco Aurélio já escrevia nas suas meditações: o que não beneficia a colmeia
não beneficia a abelha. Então você para e pensa, uma abelha vai fazer sozinha por ela? Uma abelha não vai fazer uma coisa que não beneficia a colmeia. No budismo, teoricamente uma frase atribuída ao Buda, né? Aí vocês podem no comentário me ajudar a dizer se essa frase de fato é do Buda, de Buda ou não. Milhares de velas podem ser acesas a partir de uma única vela. A felicidade nunca diminui por ser compartilhada. Olha o cristianismo aqui. Paulo, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tenha toda a fé a ponto de mover montanhas, se não tiver caridade, nada sou. O hinduísmo, Bhagavad Gita, aquele que vê a si mesmo em todos os seres e todos os seres em si mesmo, vê verdadeiramente. No islamismo, o Alcorão, aqueles que gastam na caridade dia e noite, em segredo e abertamente, terão sua recompensa. O espiritismo, né? No Espírito da Verdade, por intermédio do Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse que fora da caridade não há salvação. E outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a empatia, né? É um assunto muito bacana de se falar, né? É um assunto bem extenso, inclusive. A gente não consegue falar de caridade sem notar que empatia está completamente envolvido ali, especialmente nessas pequenas caridades diárias que a gente vai fazer. Tem tudo a ver com como a gente pode pensar como o outro está se sentindo e como a gente pode interferir positivamente nesse momento do outro, nesse sentimento do outro, né? E empatia, interessante, não necessariamente está relacionado ao fato de você querer se colocar no lugar do outro. É um exercício muito mais profundo, tem muito mais relação com você se colocar, tentar se colocar na posição em que o outro enxerga, tentar ver a vida a partir das experiências de como o outro é. Porque às vezes quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca como a gente no lugar do outro, o que a gente faria, o que a gente não faria, né? Às vezes pode até rolar um julgamento sem querer, né, sobre a atitude do outro. E sobre empatia, eu gostaria de dar 2 dicas legais, bem legais, sobre 2 livros que eu já li e gostei muito particularmente, tá? Um deles é sobre comunicação não violenta. É um livro chamado Comunicação Não Violenta, que é do Rosenberg. Ele é um excepcional estrategista da comunicação. E esse livro é um best-seller, né? E fala sobre técnicas. A gente aprimorar a forma como é que a gente se comunica, ou a forma como a gente se faz entender na arte da comunicação. É um livro interessante, ele ajuda a gente profissionalmente. Eu li ele muito mais para eu aprimorar algumas ações profissionais. Atuo diretamente com pessoas, então esse livro me deu técnicas e forma de ver a vida, de forma de me expressar, que são interessantes. Evidentemente que eu trouxe para minha vida isso, né? O outro é o poder da empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Esse livro expõe aí 6 hábitos de pessoas extremamente empáticas. Eu acho interessante que ele toca profundo no como a gente pode de fato colocar em prática isso. Uma coisa é a gente teorizar uma coisa, outra coisa é com experimentações, como a gente pode botar em prática esse exercício de empatia. Esses 2 livros são livros muito legais, eu gosto muito. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link para eles, o melhor link possível para eles. Se você puder, se você se interessar por comprar aqui por esse link, me ajuda bastante. Uma outra coisa que eu acho interessante que eu posso propor aqui nesse vídeo é um exercício de 7 dias para a gente botar em prática essa empatia. De fato, ir para campo, né? Fazer a coisa acontecer. Que eu proponho aqui, durante cada um desses 7 dias, você tente colocar em prática alguma ação legal dessa que eu citei. Ou pode ser uma coisa que você sinta que faça diferença em alguém ao seu redor. Talvez você começar o dia de forma positiva, cumprimentando as pessoas ao seu redor, dedicando um tempo genuíno a ouvir alguém. Enfim, buscar alternativa para todo dia fazer uma coisinha diferente, uma coisa positiva. O mais bacana disso tudo é que a gente, depois de a gente ter concluído esse bom ato, essa boa ação, a gente se sente tão positivo, tão com uma sensação boa de dever cumprido. E outra coisa, você pode ter experiências muito legais e às vezes você conversa com alguém, aquele alguém te agradece, pô, muito obrigado por me ouvir, obrigado por fazer isso por mim. Você vai ver, pô, que legal, cara. Pô, legal, me dediquei aqui, fiz exercício, quanto eu estou colaborando com as pessoas ao meu redor, isso faz um bem pra gente enorme. É uma alternativa que eu trago aqui pra você tentar botar em prática, um exercício. Tenta fazer 7 dias, tenta emplacar 7 dias aí seguidos pra você ver o resultado depois de uma semana. Pequenas atitudes têm o poder de transformar não só a vida do outro, mas a sua vida. Inclusive o intuito do vídeo é o que a gente pode fazer pra destravar a vida. É porque a gente tá olhando muito mais para o que eu vou fazer pra mim, né? Então assim, vamos tentar desempenhar isso mais vezes. Ter essas experiências, as coisas vão retornar. Se a gente ignorar tudo isso 100%, a gente vai continuar nesse ciclo infeliz de que as coisas não acontecem pra gente.
Se você gostou do vídeo, eu agradeceria enormemente um like aí, um comentário sobre André, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo, concordo com você sobre aquilo, discordo sobre aquilo, penso diferente, que eu gostaria muito de trocar, inclusive, com vocês, ver a opinião de vocês, para que eu possa também aprender, né? Porque a ideia é que a gente trocar, eu ouvir de vocês, e a gente vai, aos pouquinhos aqui no nosso canal, evoluindo, para trazer novos temas, novos assuntos bacanas. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.